Olá, meus amigos, queremos dar boas-vindas a vocês. Nós estamos na sala de filosofia. Estamos estudando um autor muito importante na história da filosofia, que se chama Immanuel Kant. Então, eu chamo você, convido para que nós possamos acompanhar esta aula importante, fechando hoje o conteúdo de Kant que nós estávamos prevendo, tá ok? Quero dar um alô especial aos meus alunos do Seminário Presbiteriano. Que Deus possa abençoar vocês e todos vocês que estão me acompanhando onde esse vídeo chegar. Ok? Vamos orar neste momento pedindo a graça do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos te adorar, queremos te bendizer e queremos entregar nas tuas mãos a nossa gratidão por essa oportunidade tão importante que o Senhor nos dá. Que o Senhor venha nos iluminar, abençoe a mim com precisão, com clareza, ó Deus, e que os meus amigos e irmãos que estão acompanhando possam receber a iluminação do Senhor. Quero te agradecer nesta oportunidade, no nome santo de Jesus. Amém. Então, vamos lá para a nossa tela. Eu diminuí aqui. Vamos lá para a nossa tela, que tem a aula. Daqui a pouco eu volto. Vamos lá. Então, nós vimos aqui uma breve recapitulação. Nós estamos usando esse livro aqui, ó, Batista Mondin, Curso de Filosofia. E este é o volume 2, tem 3 volumes. Então, é um livro que eu recomendo. É um livro muito bom. Então, nós vimos sobre um pouco da história de Kant, e aqui nós vimos algumas coisas importantes, e nós começamos aqui, nessa obra que eu estou grifando aqui, que é Se o Mouse Me Ajudasse, que é Crítica da Razão Pura, é a obra-prima de Kant. E hoje nós vamos ver, esse mouse aqui não está me ajudando, Crítica da Razão Prática. Então veja, a primeira obra, grande obra de Kant foi com 57 anos, em 1781. E a segunda foi 7 anos depois, Crítica da Razão Prática, 1788. Então, essas duas obras são muito importantes. Kant faz o que nós chamamos de uma junção entre os racionalistas e os empiristas. Então, ao mesmo tempo, Kant vai falar que o conhecimento é fruto, e aqui eu estou grifando, vocês estão vendo, fruto tanto do sujeito como do objeto. Então, quem determina mesmo o conhecimento é o sujeito. Então, o sujeito vai ter elementos a priori que vão determinar um conhecimento universal e também vai fazer com que a experiência não seja lançada fora. Então, tanto as ideias racionalistas como as ideias empiristas. E ele diz aqui, veja, onde eu estou grifando, o conhecimento humano não é reprodução passiva de um objeto por parte do sujeito, como os empiristas acreditavam. E também não é a construção ativa apenas por parte do sujeito. Ok? Então, essas são as duas coisas, a síntese de Kant, o sujeito que vai determinar o conhecimento, mas o conhecimento não vai ser somente no sujeito, no sentido do toque dele com o objeto externo. Então, Kant faz uma síntese e vai falar aqui, na Crítica da Razão Pura, nós estamos vendo aqui em amarelo, a estética, né? São 3 operações da razão pura. A estética, que vai estudar a apreensão, o contato com o mundo externo, como isso vai ser feito, a analítica transcendental, que estuda o juízo, e tem uma junção daquilo que foi captado
pela razão que foi captada do mundo externo, pelos sentidos, e vai vir para a razão, vai haver um juízo do conhecimento válido. E a dialética, que vai estudar o raciocínio, que vai gerar ideias, que inclusive nós vamos ver hoje. Então, a estética transcendental vai usar o espaço e o tempo, e nós vamos ver aqui a analítica transcendental, que vai fazer uso das categorias. Então, a sensação vai produzir intuições do mundo externo no mundo interno. E o juízo vai produzir conceitos, ele vai unificar todas essas associações que vieram do mundo externo, através de 4 esquemas fundamentais: quantidade, estou grifando, qualidade, relação e modalidade. Nós vimos isso na aula passada. E essas condições universalizantes, isso eu tenho grifado bastante, vou até colocar em negrito aqui. Categorias, condições universalizantes do juízo. Porque Kant quer o quê? Quer universalizar, que seja algo comum a todos os seres pensantes. E ele vai falar de 3 esquemas de quantidade, 3 esquemas de qualidade, 3 esquemas de relação e 3 esquemas de modalidade. Cada uma quantidade, por exemplo, unidade vai dar o juízo singular. Aqui, no esquema da qualidade, o ser vai dar um juízo afirmativo. Aqui, por exemplo, eu estou exemplificando. No esquema da relação, substância e inerrância vai dar um juízo categórico. E no esquema de modalidade, por exemplo, possibilidade e impossibilidade, vai gerar um juízo problemático. Essas são as categorias que Kant fala aqui na analítica transcendental. Então, naquele esquema, esse esquema é muito importante, eu vou estar repetindo. Veja, a estética vai gerar apreensão, estuda, a analítica estuda o juízo, que nós vimos agora, e nós vamos ver agora a dialética, que vai usar o raciocínio, e o raciocínio vai gerar ideias. Então, foi isso que nós vimos nas 2 últimas aulas, ok? E está gravada aí, você pode acompanhar. Então, só terminando aqui, a função das categorias consiste em determinar juízos empíricos que, de outro modo, permaneceriam indeterminados e conferir-lhe validade universal, tá vendo? É algo que Kant quer, ou seja, um conhecimento universal. E isso é muito importante. Por exemplo, Kant vai mostrar que a ciência é possível por causa disso. Então, ele falou também do eu transcendental, né, que é o que? É esse eu que liga todas as minhas representações. Tudo que eu represento que vem do mundo externo, conteúdo. São acompanhadas, todas essas representações são acompanhadas pelo eu transcendental que as liga. Todas essas representações. E o interessante é que o eu transcendental, que seria em outro linguajar, talvez de outro filósofo, de algum psicólogo, seria a consciência. Mas Kant não usa essa palavra. E ele diz também que o eu transcendental é o quê? É algo que é incognoscível. Por que isso? Porque ele fala que é transcendental. Você vai lembrar a diferença entre númeno e fenômeno. Então, a coisa externa, ela vai se mostrar através da sua aparição, que são fenômenos. Nisso nós podemos ter conhecimento certamente. E ele fala desse eu transcendental, que é a capacidade aqui de ligar as minhas representações externas, tá? Das intuições externas. Essas representações ligadas,
vão ser ligadas pelo eu transcendental. Mas lembrando que eu não posso conhecer nem o eu em si. Lembram da diferença entre númeno e fenômeno? A coisa em si. Por exemplo, alguém está vendo essa caneca aqui de água que eu estou agora tomando, algo externo à caneca em si eu não tenho contato. Kant vai dizer isso. Ele vai dizer que eu tenho contato com o fenômeno da caneca. É como a caneca se mostra. E assim também o eu, é interessante, o eu em si ele não pode conhecer. Ele vai conhecer o eu transcendental. Então, essa é a questão que nós falamos do eu transcendental. E assim, uma conclusão que nós chegamos na aula passada, que eu estou grifando, assim, no eu penso, o homem conhece a si mesmo, não qual é. Isso é o que Kant fala, mas qual parece, porque nós só temos o fenômeno e não o eu em si para ser conhecido. Isto é, conhece a si mesmo como conhece todos os outros objetos como simples fenômeno. Isso que Kant fala do conhecimento do ser pensante. Nós chegamos a uma conclusão aqui na aula passada, só uma revisão da aula passada e das outras aulas. Descartes afirmara que o eu é cognoscível imediatamente e em si mesmo, que é o chamado inatismo, ou seja, esse contato direto e imediato com o ser. Já Hume, que é um empirista, sustenta o quê? Que o eu é uma ideia fictícia, uma pura ilusão. Kant admite, como Descartes, a realidade do eu, mas exclui dele, como Hume, o conhecimento em si. Tá vendo? Por isso que aqui nós temos uma síntese exatamente, e aqui eu vou dar uma aumentada, vou voltar para a tela principal. Aqui nós temos que Kant faz uma síntese do pensamento de Descartes, do eu, e ele está falando do eu transcendental agora, tá vendo como as coisas vão se juntando, e fala de Hume, da questão dos sentidos. Então, por exemplo, ele nem é racionalista, nem é empirista, ele é uma síntese dos dois. Porque ao mesmo tempo ele vai falar do eu, mas ele vai falar de um eu transcendental, que tem a capacidade de juntar todas as reflexões a respeito das intuições que vêm do mundo externo. E ao mesmo tempo, o mundo externo não é lançado em segundo plano, não, ou em algo supérfluo, é melhor essa palavra. Não, tem o seu valor, tem a sua importância. O mundo existe, mas eu não posso chegar, como Descartes falava, à substância das coisas. Daí é muito importante você saber que é essa síntese. Sabendo que Kant vai dizer que as intuições, elas dão o que? O conteúdo do pensamento. E o pensamento só, e o conteúdo, essas intuições só vão dar o conteúdo para o pensamento por causa de quê? Por causa do eu transcendental que faz esse caminho de conhecimento. Ou seja, não existiria conhecimento se não fosse o eu transcendental. Mas não haveria conteúdo dos pensamentos se não fosse o que? As intuições do mundo externo. Então, essas duas coisas estão aqui sintetizadas por Kant. O pensamento racionalista, ele usa o que? O eu, mas eu não conheço o eu em si. A substância do eu. Aquilo que é imediatamente. A substância do eu que é imediatamente trazido para o eu. E, ao mesmo tempo, também não há conhecimento sozinho, tem que haver um mundo exterior, que vem do empirismo. A junção das duas coisas vai dar exatamente o pensamento kantiano que nós estamos vendo agora. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. Vou voltar aqui. E eu espero que você esteja entendendo isso, né? Então, isso é importante para nós compreendermos o pensamento kantiano. Tá?
Então, foi isso que nós colocamos e já colocamos a questão do número e do fenômeno. Então, voltando, Kant, o conhecimento só é feito naquilo que o objeto se mostra, que é o fenômeno. Eu não posso conhecer o objeto em si. Isso não quer dizer que Kant está negando o mundo externo. Está dizendo que não tem condições do conhecimento do mundo em si. Então, nós vimos aqui a estética, estuda a apreensão, a analítica, estuda o juízo. E agora nós vamos ver a dialética, que estuda o raciocínio. E além da dialética transcendental, nós vamos ver a crítica da razão prática. O que seria isso? São os objetivos dessa aula de hoje. Então, nós fizemos uma revisão. Agora, nós queremos alcançar o conceito de dialética transcendental e o conceito de imperativo categórico. Vocês possam compreender até o final da aula que nós temos esses dois objetivos. O que estuda a dialética transcendental? Nós vemos aqui, estuda o raciocínio. Então, aqui, o funcionamento da razão, estudar, determina a possibilidade da metafísica. E aqui eu quero fazer um adendo, essa questão da metafísica, descendo aqui eu pus uma nota de rodapé, eu não vou ler tudo. São 3 coisas que eu queria falar sobre a metafísica. Primeiro, Andrônico de Rhodes. Surge esse termo metafísica e aqui está nos caracteres gregos, deixa eu colocar aqui nos caracteres gregos, aqui, pronto. Metafísica, faltou um acentozinho aqui. Deixa eu colocar aqui o acento. Pronto. Então, o Andrônico de Rhodes foi o quê? Um compilador, organizador da obra de Aristóteles por volta de 50 a.C. Quando a gente fala em metafísica, a gente muitas vezes não entende o que é. Então, surge por quê? Porque eram assuntos que estavam depois da física. Aqui, ao pé da letra, metafísica, os meus alunos de grego aí, aqui ó, vai ser o que? Algo além da física, depois do que Aristóteles já tinha tratado anteriormente. Então, aqui é simplesmente isso. Porém, na tradição clássica ou escolástica, a metafísica é chamada de filosofia primeira, por quê? Pois trata aqui, ó, pois trata do ser enquanto ser, trata dos princípios e causas primeiras, aqui, ó, vou grifar. E exatamente isso, ou seja, é uma questão ontológica. A ontologia é o estudo do ser. E no pensamento moderno, o que vai acontecer? Há uma perda, né, da importância da metafísica no seu lugar central, como tinha na tradição clássica e escolástica, no sistema filosófico. Ou seja, a questão do conhecimento passa a ser uma questão mais importante do que a questão da ontologia. Então, os autores, e nós vemos isso com Descartes, por exemplo, né, a questão da subjetividade se torna mais importante do que a questão do ser em si. E Kant vai, por isso que é chamado filosofia crítica, Kant vai impor limites a essas pretensões do estudo ontológico, né? Estudo ontológico. E exatamente isso que Kant faz. Então, aqui, por exemplo, a metafísica, segundo Kant, é o conhecimento especulativo da razão isolada, tá vendo a questão especulativa, e que se eleva completamente para além dos ensinamentos da experiência através dos simples conceitos. Ele trata aqui da experiência e ele trata da razão isolada especulativa, ou seja, é um conhecimento para Kant na razão pura que não tem condições. E Schopenhauer vai fornecer aqui, analisando as obras de Kant, mostrar a diferença, ele vai dizer a metafísica, a diferença entre a física e a metafísica repousa, a grosso modo, sobre a distinção kantiana entre fenômeno
e coisa em si, que é o númeno. Você lembra disso? Então, a coisa em si, que trata a metafísica tradicional clássica, a tradição clássica e escolástica, a coisa em si, a substância do ser. E aqui Kant vai dizer que ela só consegue, o conhecimento só consegue chegar ao fenômeno. Se lembra que eu falei do eu transcendental agora há pouco? Que ele não conhece o eu em si, mas ele conhece o fenômeno do eu? Exatamente isso que Schopenhauer está falando. Então, essa é a definição clássica de metafísica, ou seja, a filosofia primeira. Mas o pensamento moderno vai tentar colocar essa problemática como, no caso kantiano, impossível de ser discorrida. Voltando aqui, eu fiz essa explicação pela importância do termo metafísica. Então, qual é a atividade da razão para Kant? Isso, nós estamos na razão pura. Nós vamos ver depois a razão prática, que ele vai jogar a questão da metafísica para a razão prática. Então, qual é a atividade da razão? Consiste em unificar, mediante o raciocínio, toda experiência sobre algumas ideias fundamentais. Então, quais são essas ideias fundamentais? As ideias vêm do raciocínio. Cada forma de raciocínio corresponde a uma ideia, a qual constituía condição transcendental. Então, as condições vêm de que? Do raciocínio, pois produz ideias. De sua possibilidade, então, vem através do raciocínio, que dá origem a ideias. Por isso que gera condições transcendentais. Lembrando qual é a diferença entre transcendental e transcendente? Transcendental é a questão da razão em relação àquilo que se pode conhecer, ao fenômeno. E o transcendente é o incognoscível. Por quê? Porque trata da coisa em si. Kant não está negando que não exista substância em si das coisas, mas ele está negando que através da razão pura, por isso que é crítica da razão pura, se chegue ao conhecimento da substância. E por que Kant determina e fala que existe, por exemplo, o conhecimento do fenômeno? O conhecimento do fenômeno, tá, mas por que existe o númeno, a coisa em si? Porque existe o fenômeno. Então, através do fenômeno, como a coisa se mostra, eu posso chegar a acreditar que existe também o númeno, a coisa em si. Porém, eu não posso conhecer essa coisa em si através da razão pura. Quais são as ideias fundamentais? Kant vai falar da possibilidade de 3 raciocínios. Lembrando que o raciocínio é que vai gerar ideia. Aqui, ó, raciocínio vai gerar ideia. Então, quais são os 3 raciocínios e as ideias ligadas a ele? Primeiro, o raciocínio categórico vai dar a ideia de sujeito completo, que seria a alma. Então, representa a totalidade da experiência em relação ao objeto. E vem aqui o raciocínio hipotético e vai gerar uma ideia. Que tipo de ideia? A ideia da série completa das condições, o mundo. E o raciocínio disjuntivo, que vai dar a ideia de um conjunto perfeito de todos os conceitos possíveis, Deus. Então, são essas 3 ideias que vêm através dos raciocínios, respectivamente, categórico, hipotético e disjuntivo. Então, essas ideias são formadas através desses 3 tipos de raciocínios. Ideia de alma, ideia de mundo e ideia de Deus. Qual a conclusão que Kant chega? Veja, ao contrário de Hume, Kant vai dizer que as ideias de alma, mundo e Deus não são hábitos, como Hume falava, mas são realmente ideias certas, porque vêm dos raciocínios. Então, eles não nascem da experiência, de forma nenhuma. Ele é contrário
a Hume, porque se são condições a priori da unidade do raciocínio, não vem da experiência com o mundo exterior. Isso é muito importante. Eles são o que? Condições a priori. Se lembra que eu falei de universais? Aí, condições a priori. Não está firmado nas experiências. E nem são hábitos, como o Hume fala. Então, não vem do mundo externo. Eles são condições a priori. Também não são representações, essas ideias, da coisa em si, porque nós não podemos ter acesso à coisa em si. E aqui ele vai ficar contra Descartes e contra os racionalistas. Então, simplesmente, né, Kant está colocando mais uma vez essa sua síntese em relação ao racionalismo e em relação ao empirismo, mas fugindo dos dois ao mesmo tempo. Então, a mente humana tende naturalmente a crer que elas se refiram às ideias a coisas em si. Essa é uma tendência da mente humana. Como eu falei, por exemplo, como é que eu constituo ou eu digo categoricamente que existe a coisa em si? Porque tem um fenômeno dela. Mas eu não posso chegar pela razão pura à coisa em si. Eu só posso chegar como a coisa em si se mostra, através do fenômeno. Então, por isso que Kant faz uma diferenciação entre númeno e fenômeno. É exatamente aqui que ele vai dizer que a mente humana tende naturalmente a crer que ela se refira às coisas em si. Então, essa crença, ela funda-se na exigência de uma metafísica do homem. E nós vamos ver hoje nesta aula que nós vamos entrar nessa metafísica do homem numa razão diferente da razão pura, da razão prática. Nós vamos tratar da vontade do homem, não somente do seu raciocínio. Então, a exigência de superar os limites do conhecimento fenomênico está no homem. Porque, veja, aqui vai ser comprovado que o fenômeno existe por causa do número. A razão humana é dotada das ideias a priori, é isso que eu quero que você guarde, ou seja, isso aqui dá uma ideia de quê? De universalidade, né? Alma, mundo e Deus, são ideias que não vêm do mundo, mas o que? São a priori e são raciocínios vindo do homem interior, da razão humana, que é a priori. Então, veja, essa frase de novo, a razão humana é dotada das ideias a priori de alma, aqui, mundo e Deus, mas não pode dar-lhes conteúdo, porque a alma, o mundo e Deus, como coisas em si, são incognoscíveis à razão pura. Nós vamos ver que Kant tenta dar uma explicação chamada Crítica da Razão Prática, que é o segundo grande livro dele, que ele já está aí aproximadamente com 64 anos. A primeira grande obra dele, lembrando, a Crítica da Razão Pura, que ele tinha aproximadamente 57 anos. Então, Kant afirma, e aqui nós vemos o conceito de metafísica, Kant afirma que a metafísica, enquanto estudo da coisa em si, do mundo, da alma e de Deus, não é uma ciência. Não é uma ciência. Por quê? Porque não dos dois elementos necessários para a constituição de uma ciência, a universalidade e a novidade, a metafísica só tem a universalidade. Não tem a novidade científica, que são as descobertas. Kant julga que as ideias de alma, mundo e Deus representam um ideal inatingível da razão especulativa. E aqui ele vai criar uma explicação de onde vem a racionalidade da metafísica, que nós vamos ver no próximo tópico. Disso resulta, ele continua, a exigência de transferir os problemas metafísicos da razão pura para a razão prática. É isso que Kant vai fazer. Ele vai precisar explicar a metafísica através da razão prática.
Então, relembrando aqui, tá vendo? Aqui eu pus esse desenhozinho. A crítica da razão pura, veja, são dedicados aos estudos destas operações. A estética, nós vimos a apreensão. A analítica, o juízo. E a dialética, hoje nós estudamos a questão do raciocínio que vai dar as ideias. E vimos o eu transcendental também. Agora, vamos passar para a razão prática. A razão prática, segundo Kant, seria a razão na função de ditar a vontade, aqui eu estou grifando, a lei moral. Então, aqui a moralidade. Como é que nós vamos entender a questão ética em Kant? E Kant é muito estudado por isso, principalmente no direito. A crítica da razão prática, ou seja, vai tratar de quê? Da lei moral. Como é que é tratar dessa lei moral em Kant? Ou seja, como as leis da natureza, a lei moral, ela não pode ter sua origem na experiência, isso já fica claro. Ou seja, experiência de prazer, de utilidade ou de felicidade. Por quê? Porque Kant está querendo fugir da coisa que não seja certa, que não seja absoluta. E Kant vai dizer uma condição a priori da vontade. O edifício kantiano agora sendo construído a parte da vontade. Veja, a lei moral não pode vir da experiência. Qual é a razão que Kant vai falar sobre isso? Se ela viesse da experiência, seria subjetiva. Cada uma pessoa, cada um ser humano teria a sua experiência subjetiva e julgaria por isso. E também particular. Portanto, seria variável e contingente, tanto a povos, como a nações, como a culturas. Kant quer fugir disso e determinaria a vontade a agir por um fim externo. Kant quer fugir. Ele quer o quê? Ele quer uma condição a priori, que não tem a ver com o mundo externo, mas com o mundo interno. Um mundo externo a ela e não pela lei moral. A lei moral, aqui eu grifei, que ela dá a si mesma. Então ele quer algo universal que não dependa do mundo externo e que não dependa da subjetividade. A vontade, segundo Kant, seria heterônoma e não autônoma, ou seja, cada um teria uma forma de agir e como é que os homens viveriam dessa forma? Então ele vai falar que é uma condição autônoma, essa questão da condição a priori da vontade. Está aqui, ó, nesse tópico de cima que eu estou grifando. Então, a moralidade da ação vai exigir o quê? Uma vontade autônoma. Veja, para isso, ele imputa um imperativo, ou seja, algo que é comum e determinado a todos, que é o chamado famoso, você já deve ter ouvido falar, o imperativo categórico. Então, por quê? Para que a moralidade tenha valor absoluto, é isso que Kant está buscando. Eu vou negritar aqui. Universal. É necessário o quê? Que a vontade seja independente de todo objetivo particular ou de todo sujeito particular. Aqui nesse ponto que está aqui grifado. Seja determinado segundo uma lei ou uma forma a priori. Essa palavra em Kant é muito usada. Incondicionada pelo sujeito, que esteja acima do sujeito. Como o conhecimento é universal e necessário, não pelo conteúdo fornecido pela experiência, mas pela forma a priori, também a moral é universal, onde ele queria chegar, e necessária, universal e necessária, não pela matéria da lei ou pelo objeto da nossa ação, mas por uma forma a priori, por uma lei pura. Esse é o sonho de Kant. E dá para entender que isso tem muito a ver no sentido do conteúdo em si com o cristianismo, que o cristão diz que na revelação da palavra
de Deus na Bíblia, tem os princípios que nós devemos seguir. Então, isso é muito interessante. Então, o imperativo categórico, você já deve ter ouvido falar muito. Hoje você vai tirar essa dúvida, ficar a par do que é o imperativo categórico. Então, o que é o imperativo categórico? É esta forma a priori, esta lei pura. Ele obedece à lei pela própria lei, não por outro motivo. A obediência ao imperativo constitui a essência da moral. Então, a moral kantiana está dentro do imperativo que é categórico, que inclui o que é algo a priori, que não depende do sujeito, que não depende da experiência. Então, é algo universal e necessário para todos. Todos devem seguir. E como o velho Kant fala aqui, eu vou fazer a citação dele, ler: o essencial de qualquer determinação da vontade por meio da lei moral é que ela, a vontade, como vontade livre, depois nós vamos dizer isso, por isso, não só sem o concurso dos impulsos sensíveis, mas também com a exclusão de todos esses impulsos, das experiências do sujeito, e com o dano de todas as inclinações, à medida que podem ser contrárias àquela lei, seja determinada somente pela lei. Ele está, em outras palavras, ele está falando aqui, ou seja, que é uma forma a priori, tá? E também uma lei pura, é uma moral universal e necessária, comum a todos os seres humanos. Vamos ver agora a separação entre a ética kantiana e as outras. A ética kantiana se funda no imperativo categórico, ou seja, um exemplo aqui: deves obedecer sempre à lei, prescindindo de qualquer preocupação com o útil ou com o prejudicial. É por isso que a ética kantiana é chamada deontológica, porque o fundamento único é o dever. Não é se vai ser útil ou se vai ser prejudicial a mim, que eu devo guardar isso. Por exemplo, eu não vou fazer algo que está explícito como fato gerador na lei, como crime, porque eu tenho medo de ser preso. Kant está falando que não é isso. Não é porque é útil, eu vou fazer porque eu vou ser beneficiado. Não, eu vou fazer porque eu preciso fazer, que é um dever, um imperativo, não é uma opção minha. Por isso que é chamado ética deontológica, porque o fundamento único é o dever, deontologia e dever. É porque eu tenho que fazer, porque é assim que eu tenho que fazer. As outras éticas se fundam no imperativo hipotético, ou seja, essa frase de Kant agora, como é que seria? Se queres ser feliz, bem-sucedido e etc., observas esta lei, tá vendo? Se queres ser feliz. Aqui Kant fala o quê? Deves obedecer à lei. E aqui se você quer ser feliz, bem-sucedido, observe a lei. Por isso essas concepções éticas são chamadas de quê? Está em verde aqui, teleológica, que teléo vem de finalidade, ou seja, porque possui o bem como fim supremo. O bem como fim supremo. E Kant vai falar, não hipoteticamente, mas categoricamente. Você deve fazer porque é um dever imposto pelo imperativo categórico, voltando aqui, que é a moral universal e necessária. É uma forma a priori por uma lei pura, não é formada pelo costume, como um imperativo hipotético, mas é formado por quê? Porque é categórico e é imperativo, através do dever. Eu vou fazer porque eu tenho de fazer, eu não tenho que entender por que eu estou fazendo necessariamente, mesmo que eu não entenda, é assim que deve ser. E como é que eu vou fazer a distinção se eu estou agindo segundo o imperativo categórico ou não? A filosofia kantiana é muito complicada. Na prática, como eu vou fazer isso? Então veja que é uma filosofia toda formulada em cima de hipóteses, de algo que é teórico. Então, primeira coisa, eu vou ter que conhecer a fórmula baseada na universalidade, ou a fórmula conhecida na humanidade, ou a fórmula
baseada na vontade legisladora universal. Por exemplo, se eu tenho aqui um exemplo que ele dá, age de tal modo que a máxima da tua ação possa sempre valer também como princípio universal de conduta. É aquela história que o camarada diz: será que você pode colocar as suas ações e palavras para ser publicada na primeira página das redes sociais? Eu estou fazendo uma, é, uma adaptação, que antigamente era colocado nas primeiras páginas do jornal do dia. E a segunda coisa, por exemplo, baseada na humanidade, a ação da pessoa. E Kant fala o seguinte: age de modo que trates a humanidade tanto na tua pessoa como na dos outros, como fim e nunca como meio. Ou seja, não usa as coisas que você pensa ou quer como meio para atingir os seus propósitos. Não, usa como fim e não como meio. E a outra fórmula, a fórmula da vontade legisladora universal. Age de tal modo que a tua vontade possa considerar a si mesma como instituidora de uma legislação universal, que tem muito a ver com a primeira. Ou seja, o que eu faço realmente é algo que deve ser feito por todos os homens? E Kant agora pergunta: quais as condições que tornam possíveis a atuação da lei moral? Então, como é que isso se torna prático, possível? São três coisas que a razão prática traz como postulados. Primeiro, é necessário para que isso ocorra, para que o imperativo categórico seja praticado, é necessária a liberdade da vontade. E o que é isso? Ele vai dizer que a liberdade, em latim, ratio essendi, ou seja, a razão de ser é que você seja livre. Né? É a razão de todo mundo moral, é a liberdade. A moral é agir segundo um imperativo categórico, isso é muito importante. Não é fazer o que eu quero, não, é fazer o que eu devo fazer. Por exemplo, para Agostinho, a liberdade não é fazer o que eu quero fazer, como é para Sartre. E Sartre chega a dizer que a liberdade, nós, os homens, estamos o quê? Condenados à liberdade. Por quê? Porque liberdade é escolher. Todas as minhas escolhas, sejam das mais simples às mais complexas. Isso é liberdade para Sartre, escolher. Não olha se vai ter consequências em relação a isso. Para Agostinho é diferente. Liberdade, porque Agostinho tem um livro, a Bíblia, é o quê? É você fazer a vontade de Deus. E aqui para Kant é muito parecido com essa liberdade do Agostinho, ou seja, é agir segundo o imperativo categórico, independentemente de motivos contingentes à minha vida. Então, essa liberdade da vontade é necessária, é necessário, portanto, que o homem seja livre, né? Então, e a liberdade, volta a repetir, não é essa liberdade de Jean-Paul Sartre. A liberdade de você fazer aquilo que está dito que você deve fazer. Que é uma coisa que fica muito subjetiva no meu modo de pensar. Então, a lembrança aqui que eu tenho é de Paulo, né? Aquela luta. Por exemplo, mesmo que tenha um imperativo categórico mostrando o que deve ser feito, imagine que Kant colocasse várias situações, como ele faz, mas mesmo assim ele não leva a questão do pecado em consideração. E Paulo diz que a vontade trai o ser humano, ou seja, aquilo que eu quero fazer e que eu devo fazer, que Deus manda, eu não faço. E aquilo que eu detesto, eu faço. E ele chega a dizer no 24, aqui, o 7:24 de Romanos: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É porque é uma luta, uma angústia muito grande. Saber que tem que fazer algo, por exemplo, aquilo que a lei diz, e eu não consegui fazer, por quê? Porque o pecado habita em mim. E eu sou carnal e eu sou inclinado a desobedecer a Deus. Mas para Kant, veja, essa liberdade da vontade é cumprir esse imperativo categórico. E nós cristãos acreditamos que tem a questão do pecado que nos faz exatamente incapazes de obedecer a Deus.
Tem a questão do postulado aqui, ele fala desses 3 postulados aqui para a razão prática, para cumprir o imperativo categórico. A imortalidade da alma. E é interessante, porque Kant vai dizer que a lei moral não é atingida neste mundo sensível, né? Tem muito nesse ponto aqui com o cristianismo, né? A perfeição do ser, o ser perfeito, sem o pecado, sem o mundo, sem a atuação do vil tentador. Então, é necessário que haja um progresso infinito, de uma duração indefinida para a existência e para a personalidade do ser racional, o que se chama imortalidade da alma, condição necessária. Ou seja, Kant está falando que tem uma vida pós-morte. E por isso essa imortalidade da alma é exigida para que haja um progresso infinito desse imperativo categórico na vida da pessoa. E por último, a existência de Deus, né? Então, para que a moralidade seja alcançada, além da imortalidade da alma, que é o primeiro elemento do sumo bem, há necessidade da causa para esse sumo bem, a existência de Deus. Deus é um elemento necessário para a possibilidade de uma moralidade perfeita. Que interessante, né, que Kant fala. Lembrando que ele é de origem protestante. Como a lei moral ordena por motivos independentes da natureza, o sumo bem só é possível se se admite uma natureza suprema, aqui, ó, adequada à sua intenção moral, né? Como se fosse alguém que dá o carimbo de ok, como se fosse aquele que fizesse com que a lei fosse cumprida. Mas um ser que seja capaz de agir segundo a representação da lei é uma inteligência, ou seja, um ser perfeito. E aqui faz parte desse sumo bem, né? Que seja um modelo. E aqui ele fala, um ser que seja capaz de agir segundo a representação da lei é uma inteligência. E a causalidade que tal ser determina, que ele está falando de Deus, mediante a representação da lei, a sua vontade. A causa suprema da natureza é, portanto, um ser que, em virtude do seu intelecto, que ele fala da inteligência, e fala também da sua volição, a vontade, é por isso autor da natureza, isto é, Deus. Deus tem que ser necessário, isso é muito interessante, para que haja esse imperativo categórico. Porque se eu corto a persona divina, o que vai acontecer? Para que eu tenho que ter a ética? Para que eu tenho que ter a moralidade? Não tem razão de ser, porque vai ter um fim. A pessoa vai para o túmulo. Por que eu tenho que guardar as leis? É o que Paulo diz. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas Kant sabe que é necessário ter uma moralidade, uma ética. E é necessário ter a pessoa de Deus, porque senão não tem razão de ser uma pessoa moral e uma pessoa que guarda os bons costumes. Por quê? Porque não tem razão, não tem sentido. Eu vou terminar a minha vida. Então ele fala inclusive da vida pós-morte. Você está entendendo agora por que ele precisa disso? Da imortalidade da alma, que eu estou aqui voltando e grifando. E ele fala da existência de Deus também, como essa inteligência que vai o que? Guardar essa lei e vai agir segundo a vontade perfeita. E aqui ele fala, né, o intelecto virtuoso e da vontade perfeita. E ele fala aqui, chama Deus de autor da natureza, que é Deus. Então aqui, postular um sumo bem derivado, isto é, da máxima bondade do homem, significa postular ao mesmo tempo a realidade de um sumo bem originário, isto é, de Deus. Então, se eu devo buscar cumprir o imperativo categórico e progredir, que a vida não vai ser suficiente, é porque tem um ser que é perfeito. E aqui está Deus. Então, dá o sentido da vida. Talvez eu colocaria aqui, eu não vi isso em Kant, mas talvez o conceito de felicidade kantiana. Tá? Então, aqui tem uma distinção também interessante entre aqui a ação moral e a ação legal.
Qual é a diferença? A ação legal é a conformidade com a lei, é a legalidade das ações. Ou seja, a pessoa vai fazer aquilo, mas dentro dela ninguém pode dizer ao certo o que está acontecendo. A pessoa é disciplinada a uma ordem externa. E aqui, veja, as disposições que disciplinam a legalidade das ações constituem o direito. Este não se interessa pelo motivo que induz a praticar a ação, se a ideia do dever ou do impulso egoísta da pessoa. Considera apenas a ação praticada. E ele faz o quê? Ele fala da ação legal. Voltando aqui, é a conformidade com a lei. Se a lei diz que eu devo fazer isso, eu vou fazer. Mas dentro de mim, será que eu estou querendo fazer? Será que eu não estou fazendo somente pelo impulso egoísta? Volta aqui a diferença, o imperativo hipotético, ou seja, se queres ser feliz, bem-sucedido, observas a lei. Então, o direito não está julgando, segundo Kant, a ação legal, as motivações, ou o motivo que induz a praticar essa ação. Considera apenas a ação praticada. E vem a ação moral. Então, essa aqui é a ação legal, que eu vou aqui colocar em amarelo, e a ação moral. Ai, esse mouse aqui não me ajuda. A ação moral. Então, a ação moral é a vontade de conformar-se à lei pela lei. Tá vendo? Por isso que é deontológica. A vontade em si, o dever, constitui a sua moralidade. Então, é exatamente essa diferença entre ação legal e moral, ou seja, é a vontade de conformar-se à lei, de obedecer à lei, independentemente do que eu acho, do que eu penso. Isso aqui, para Kant, ele vai dizer que isso aqui constitui a moralidade. Moralidade. E tem uma frase aqui, eu coloquei essa foto de Kant. O mais alto valor moral do caráter consiste em fazer o bem não por desejo pessoal, mas por dever. É isso aqui que é interessante. Dever em si, que é a ação moral. Eu vou fazer pela lei, pela vontade de me conformar à lei, não porque eu acho que vai me dar benefício. Relembrando aqui, então, a crítica da razão pura estuda essas operações. A estética estuda a apreensão. A analítica estuda o juízo. A dialética estuda o raciocínio. E na crítica da razão prática, o imperativo categórico, né? Ou seja, aquilo que vai determinar a razão pura para a vontade. 3 postulados para o cumprimento do imperativo categórico, da razão prática. Liberdade da vontade, nós vimos isso. Vimos que não é liberdade para fazer o que se quer, mas uma liberdade para se colocar debaixo do imperativo categórico, daquilo que ele diz que eu tenho de fazer. A lei pela lei. 2, a imortalidade da alma, que nesse mundo não é possível essa progressão, e é uma progressão indefinida e constante, que não vai se limitar a essa vida. E para gerar sentido para a alma da pessoa guardar essa lei, e não por causa do seu bel prazer, por causa dos seus benefícios, por causa da contingência da vida, vai haver a necessidade para Kant da existência de Deus, que é muito interessante. Como ele diz aqui, finalizando o nosso estudo de hoje, ele vai falar que a causa suprema da natureza é, portanto, um ser que, em virtude do seu intelecto e da sua vontade, é a causa e, por isso, o autor da natureza é Deus. Por isso, a minha leitura que eu faço de Kant é o sentido para a vida, tanto ligado à imortalidade da alma como à existência de Deus, para eu ter a liberdade de me submeter ao categórico, ao imperativo categórico. Ok? Então, vamos voltar aqui para a nossa tela. Eu estou finalizando a aula de hoje. E eu espero que você tenha entendido, que esteja tudo bem com você. É bom que está gravado aí, que você pode ir e voltar. E graças a Deus por tudo, ok? Vamos estar orando
agradecendo a Deus por esse tempo e até a próxima aula. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo. Quero te adorar, quero te bendizer, quero te exaltar. Obrigado por essa aula tão importante, Senhor, que mostra, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, esse imperativo categórico. Senhor, muito obrigado pelos princípios exarados na tua palavra, para que nós possamos cumprir e sabemos que nós não temos condições em si, por isso precisamos depender de ti e possamos, Senhor, buscar a tua presença, para o Senhor nos capacitar a fazer aquilo que o Senhor manda. Deus, muito obrigado, Pai. Ó Deus, tu não és somente aquele que é o exemplo a nós, para nós seguirmos, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que deve ser adorado, que deve ser vivenciado. Que o Senhor abençoe cada pessoa neste momento. Eu quero te adorar, em nome de Jesus. Amém. Até mais, um forte abraço para todos e a gente se encontra na próxima. Deus abençoe.